Já no quarto, então, nós já estamos hoje no quarto episódio dos seminários Mestres em Hierarquia Oculta, no dia 22 de novembro de 2023, com o nosso irmão Ricardo. E, através da Estrela d'Alva, estamos oferecendo esse seminário e agradecendo a participação de todos vocês. Vamos agora, então, nos recolher para fazermos uma meditação de abertura. Possam aqueles que são a corporificação do amor imortal abençoar com seu auxílio e orientação essa sociedade, fundada para ser um canal para o seu serviço. Possam eles inspirá-la com a sua sabedoria, fortalecê-la com o seu poder, vitalizá-la com a sua atividade. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir-nos. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento. Que eles possam alegremente descobrir o seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento. Que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir-vos. Ó vida oculta que vibra em cada árvore, ó luz oculta que brilha em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possam todo aquele que se sente um contigo saber que ele é por isso mesmo, uno com todos os outros. Os mestres de sabedoria e compaixão possam iluminar a nossa reunião e proteger-nos, a fim de que todos os seres possam ser felizes. Assim seja. Com a palavra, nosso irmão Ricardo. Pois bem, eu gostaria de fazer, agora que nós já temos, talvez, alguma visão da ideia do que seja um mestre de sabedoria e do que seja, quem sabe, o processo de aproximação a esse estado de consciência do mestre, que se chama o discipulado, talvez fazer algum comentário sobre como se dá esse processo e em que nível essa interação possa ser feita. Em primeiro lugar, eu acho que deveria ficar claro que é um processo em que os dois lados, por assim dizer, crescem evolutivamente ou saem ganhando, para usar uma expressão mais popular, porque o mestre tem interesse em auxiliar a humanidade. E, para isso, como se a humanidade estivesse com uma grande epidemia de ignorância, se eu posso assim
comparar, ou de adormecimento, é uma espécie de doença do sono, que nem a mosca tsetse. Tanto que a palavra Buda quer dizer o desperto, é porque os outros estão ainda dormindo, ou de alguma forma são ignorantes do seu próprio destino ou do destino que estão criando para si mesmos, devido à ignorância. Então, ele precisa, se mal comparando, ou acho até uma boa comparação, se ele é uma pessoa que despertou e conhece o caminho da cura, ele é um grande médico. Uma expressão similar é usada também por Platão. Tá? Daí se conclui que ele precisa de um batalhão de enfermeiros. Não sei se isso fica claro. Tá? Ele precisa de auxiliares para curar a humanidade dessa enfermidade gerada pela ignorância, que é a causa de todo o mal e todo o sofrimento. Só que ele precisa, e isso nem sempre está claro para as pessoas, de enfermeiros qualificados. O meu exemplo mais gritante, acho que já usei algumas vezes, é daquela auxiliar de enfermagem que injetou vaselina líquida na adolescente que foi lá com um problema de desidratação. Então, tinha que ter injetado soro na menina, mas injetando vaselina líquida na veia levou ao óbito. Então, aquela auxiliar de enfermagem do SUS causou uma morte. Tá certo? Por quê? Por desatenção, descuido, falta de qualificação. Teve a coragem de dizer que o vidro estava na prateleira errada, mas não leu o que está no rótulo. Vai injetar na veia sem conferir o que está fazendo. Então, resultado é de que o mestre precisa submeter o discípulo a provas para saber se ele está qualificado antes de poder aceitá-lo. Mas o discipulado, por outro lado, não é outra coisa senão um processo de aceleramento da condição normal. O caminho normal, vamos chamar assim, de evolução. Então, eu gosto de citar, e talvez já tenha mencionado alguma passagem da carta número 20, quando ele diz que a iluminação tem de vir de dentro e que na ciência oculta os segredos não podem ser transmitidos subitamente mediante comunicação escrita ou mesmo oral. E senão seria só fazer um manual de instruções semelhante à gramática. Então, a doutora Rada Bunier insistia muito nisso, que tem que haver uma transformação interior que compreenda o que está fazendo, para que essa iluminação possa vir de dentro, porque o discípulo possa entrar em sintonia com a aura do mestre. Essa palavra sintonia é muito importante. E ele prossegue na página 135 do volume 1 das cartas a Sínetra, né? Suponho que vocês tenham, dizendo que são esses métodos meios para um fim, e a única coisa que podemos fazer é dirigir o uso desses meios, que, como foi comprovado pela experiência das idades, leva ao objetivo buscar. E há milhares de anos que isso não é segredo, está grifado. Jejum, meditação,
castidade em pensamento, palavra e ação, silêncio durante certos períodos de tempo, para permitir que a própria natureza fale a quem se aproxima dela em busca de informação. Isso, no fim, é meditação, certo? Domínio das paixões e impulsos animais, completa ausência de egoísmo nas intenções e o uso de certo incenso e certas fumigações com objetivos fisiológicos têm sido apontados como instrumentos desde a época de Platão e Jâmblico no Ocidente, desde os tempos ainda mais remotos, nossos rishis hindus. Não por acaso, teosofia é considerado neoplatonismo no Ocidente e Brahmavidya no Oriente, certo? Então, vocês estão vendo que estamos falando da mesma coisa. A maneira como tudo isso deve ser posto em prática, de modo que seja adequado para cada temperamento, é naturalmente tema de experimentação da própria pessoa e da cuidadosa observação do seu tutor ou guru, ou aquele que está temporariamente na função de orientador. Mas está claro que a própria pessoa tem que fazer a sua experiência e descobrir segundo o seu temperamento, porque não é o mesmo método que vai salvar todo mundo, não é um biotônico fontora que vai curar desde unha encravada até queda do cabelo, certo? Cada um tem que descobrir o método mais adequado à sua própria constituição. Então, na minha tese, eu apresento, só de Patanjali, 9 técnicas diferentes de meditação. E também apresento 7 tipos de yoga. Os antigos apresentavam essas variedades justamente com a intenção de que cada um ajustasse o método mais eficiente ou adequado para si. Isso é, de fato, uma parte de seu aprendizado. E não simplesmente fazer uma experiência por uma semana, jogar fora porque não funcionou, queria despertar a Kundalini no fim de semana. Não entendeu nada. Então, faltou estudo, faltou reflexão, não entendeu o que é o discipulado. Acho que se tem alguma utilidade o nosso curso aqui é esse, é fazer uma reflexão para não pensar que o discipulado é uma linha de montagem de discípulo. Tem que haver sabedoria, compreensão, inteligência e adaptação a cada temperamento, compreensão de cada estrutura psicológica, seus traumas de infância, seus karmas e samskaras do passado. Tá certo? Então, vou ler de novo. Isso é, de fato, uma parte do seu aprendizado. Em geral, o pessoal pensa que o mestre vai ensinar tudo isso. Não. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Isso aqui o discípulo tem que ter aprendido antes do mestre aparecer. A técnica geral ele está expondo para nós. Agora te vira. Por isso que eu gosto tanto desse livro, O Autocultura à Luz do Ocultismo. Se dá para pôr no manual, está aqui. Agora o resto é praticar até que produza certo efeito e o indivíduo esteja preparado para atrair o mestre. Certo? Esse trabalho tem que ser feito antes. E seu guru ou iniciador só pode ajudá-lo com sua experiência e força de vontade, mas não pode fazer mais do que isso até a última e suprema iniciação. Bom, quem chegou na última também não precisa mais do mestre. Tá certo? Então, o que está sendo dito? Que
O mestre nos dá o exemplo, nos dá as dicas, mas para usar um exemplo bem brasileiro, país do futebol, não é? O técnico não pode mais entrar em campo. O Zagallo pode ter sido um bom jogador, mas depois que ele virou técnico, não pode mais entrar em campo. Depois que ele cruzou a linha do resgate kármico zero e se tornou um mestre de sabedoria, ele só pode dar dicas para os discípulos, mas não pode mais jogar. Isso não está, ao meu ver, me perdoem eu insistir nesse ponto, mas vou ter que fazê-lo. Me parece que isso não está suficientemente claro para a maioria das pessoas, que elas não entenderam a lei do karma. Se os mestres usarem seus poderes para, entre aspas, consertar o mundo, ao usar poderes extraordinários, eles estão abrindo brecha pela lei de equilíbrio para o lado das forças obscuras usar outro tanto de poder. Então, toda vez que há uma influência de luz em uma certa instrução, vocês vão observar que vai aparecer uma outra força para distorcer o que foi ensinado. Era o que Krishnamurti ensinava, que um determinado discípulo se iluminou e ia em levar a verdade aos homens. E aí um monte de demônios foi falar com o chefão lá, olha, o cara aquele vai levar a verdade ao mundo. Aí o chefão disse, não te preocupa, que eu vou ajudar ele a organizá-la. Aí, quando botar a mão da instituição em cima, os interesses humanos aparecerem, logo a verdade está contaminada por uma série de preconceitos, interesses políticos e outros. E lá se foi mais uma instrução que foi jogada na lama. Aí tem que ter muito discernimento para entender o que foi realmente a instrução e o que foi a corrupção da instrução adicionada ao longo dos milênios. Aí daqui a pouco a gente descobre a Santa Inquisição, as cruzadas, o apoio à escravatura, abençoando isso e aquilo, e até o navio negreiro, enfim, aí vocês vão ver que foi para o brejo a instrução do Cristo nas mãos dos homens. Tá certo? Aí tem que vir de novo outro instrutor para fundar outra religião, porque aquela já está tão corrompida que o pessoal não acredita mais. E assim vão cruzando os milênios. Tá certo? Porque sem discernimento, sem essa preparação prévia que permite que a luz ou a iluminação deve vir de dentro, a instrução não produz efeito profundo e as pessoas querem que os mestres façam o serviço. Outro dia eu estava assistindo aquele filme Ran, a moça, quando viu seus parentes mortos, que no fim o Ran, não sei, não quero entregar todo o filme clássico do cinema, acho que era do Kurosawa, do cinema japonês, mas o Lorde, o senhor do feudal, querendo renunciar em vida porque se sentia velho e merecia aposentar-se, passou em vida o poder aos filhos, pedindo que eles se unissem para manter o Reino Unido. E aconteceu exatamente o contrário. Os filhos brigaram entre si pelo poder, e depois de morrer praticamente toda a família, a esposa de um deles disse onde disse que era budista, reclamou onde está o Buda, onde estão os deuses, tudo isso é uma farsa, e começou a chorar, nos deixam aqui chorando. E aí o irmão disse, não,
Os deuses choram junto conosco, porque eles não conseguem evitar que nós guerreemos entre nós mesmos. Aquela cena vale o filme. O que os mestres podem fazer se os seres humanos não compreendem a importância da fraternidade universal? E me perdoem, mas mesmo dentro das fileiras da sociedade teosófica tem-se visto que isso é frequentemente um desafio. Que dirá entre pessoas pouco motivadas pelo aspecto espiritual. Então, os mestres não podem simplesmente usar seus poderes para, entre aspas, consertar o mundo. O próprio Papa foi lá em Auschwitz perguntar onde estava Deus nessa hora, quando mostrou o Holocausto para todo mundo. Mas é que aquilo é karma gerado pela humanidade, pela intolerância já do primeiro objetivo. Bateu no número 1, intolerância racial. Enquanto houver intolerância por motivo racial, que chance tem a humanidade de evoluir? Primeiro objetivo da sociedade, formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Vocês acham que isso é fácil de pôr em prática na sociedade? Que dirá no mundo? Mas aí querem que os mestres resolvam o problema? Não. O mestre dá a dica, ele já está fora do jogo. Quem tem que vestir a camiseta somos nós, que somos os jogadores. O mestre já atingiu a iluminação, zerou o karma, não tem mais nada a aprender, ele só dá dica. Ele não entra em campo. Esse é um grave erro de uma cultura cristã que acha que Jesus vem pela mãozinha buscar os discípulos. Isso está muito errado. A pessoa tem que fazer por merecer, porque senão ela não é um discípulo adequado para o mestre não vai perder tempo ali. Ele tem muita coisa para fazer para auxiliar a humanidade, mas ele não pode interferir nesse nível direto, a menos que a pessoa faça por merecer. Será que isso fica claro? Então, ele prossegue dizendo em que condições o mestre pode, de fato, instruir o discípulo. Estão todos preparados, todos sentados, cinto de segurança afivelado, página 135 do volume 1. Ah, penso também que poucos candidatos imaginam o grau não só de desconforto, mas de sofrimento e sacrifício a que o mencionado iniciador se submete pelo bem de seu discípulo. Essa frase podia bem ser sublinhada. Por isso eu vou lê-la de novo. Penso também que poucos candidatos imaginam o grau não só de desconforto, mas de sofrimento e sacrifício a que o mencionado iniciador, leia-se o guru, o mestre, se submete pelo bem de seu discípulo. As condições específicas, físicas, morais e intelectuais dos neófitos e adeptos são diferentes, como qualquer pessoa pode compreender facilmente. É o que eu chamava há pouco de variações de temperamento e antecedente. Ah? Assim, em cada caso, o instrutor tem que se adaptar ou tem que adaptar as suas condições às do discípulo. E a tensão é terrível, pois para conseguir êxito, temos que nos colocar em plena sintonia com o indivíduo em treinamento. Então, botaram em itálico a palavra plena,
Tudo bem, mas eu também poria sintonia. Porque se não houver sintonia, não tem discipulado. É um jogo de afinidade vibratória, é um tipo de ressonância. Vou ler de novo. Pois, para conseguir êxito, temos que nos colocar em plena sintonia com o indivíduo em treinamento. E quanto maiores os poderes do adepto, menos ele está em simpatia com a natureza do profano. Claro, o adepto se purificou, está lá no Himalaia, se escondeu das vibrações do mundo justamente para poder trabalhar em paz pela própria humanidade, num nível de frequência mais alto, que com frequência vem até ele saturado com as emanações do mundo exterior, aquelas emanações animais da multidão egoísta e brutal que tanto tememos. Olha só, vocês não acham estranho o mestre dizer que teme alguma coisa? E ele está pondo no plural. Ele está dizendo que os mestres temem as emanações animais da multidão egoísta e brutal. Então, que condições vocês acham que tem uma guerra movida por motivos egoístas? Que tipo de vibração vocês acham que isso gera na atmosfera astral? E várias outras corrupções, orgias e barbaridades que os seres humanos fazem. Sequestros, torturas, mutilações. Então, não é nosso objetivo aqui tratar da miséria humana. Já os jornais fazem isso todos os dias. Vou ler de novo. Ele diz que quanto maiores são os poderes do adepto, do mestre, menos ele está em simpatia, em ressonância com a natureza do profano, que com frequência vem até ele saturado com emanações do mundo exterior. Quer dizer, a pessoa acha o quê? Chegou na sociedade teosófica, ela assinou a proposta de ingresso e, a partir desse momento, está diplomada e já é um mestre de sabedoria. E todo o passado dela simplesmente foi apagado como o apagador tira o giz. A pessoa vem saturada daquelas emanações e vai tender a várias reincidências, porque ela tem samskaras e karmas acumulados de muitas vidas. Aquelas emanações animais da multidão egoísta e brutal que tanto tememos, e quanto mais afastado o instrutor se encontra desse mundo, quanto mais puro se tenha tornado, tanto mais difícil é a tarefa que se impõe, porque tem que até certo ponto descer ao nível do discípulo. Por isso que se o discípulo não atingir o nível mínimo de elevação, esse sacrifício do mestre se torna impraticável e improdutivo. A pessoa tem que ter condições mínimas para receber a instrução. Ela está num nível de vibração, passa a compreender o que o mestre vai falar, ou vai transmitir, porque ele não transmite verbalmente muita coisa. Ele transmite vibratoriamente pela fusão da aura com a aura do discípulo. Além disso, o conhecimento só pode ser comunicado gradualmente. E alguns dos segredos mais elevados, se fossem expressados, mesmo a ouvidos bem preparados, poderiam soar a você como um palavrório insano. Experiências fora do tempo e do espaço, a maioria das pessoas não entende.
Quando a gente fala em um estado atemporal, tem gente que vai buscar o guarda-chuva. Então, não é assim tão simples. Autoconhecimento não se resolve na oficina, não é o conhecimento do automóvel. Tá? A mente concreta não alcança as ideias mais abstratas. E o grande povo não alcança. É por isso que há um conhecimento exotérico diferenciado do esotérico, como disse Jesus, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não entendam, e ouvindo ou não, vejam e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam, e não se convertam e não lhes sejam perdoados os pecados. Marcos 4, 11 e 12. Complementado no mesmo, explicativamente, no mesmo capítulo, é um evangelho canônico, tá? Indiscutível a tradição, perante a tradição cristã, pelo menos. Então, é dito, e por meio de parábolas tais, isso está lá em Marcos 4, 33, 34, por meio de parábolas tais, falava às multidões segundo sua capacidade de compreender. Esse é o ponto X da questão. Mas, e sem parábolas, nunca lhes falava. Mas aos discípulos, em particular, revelava todas as coisas. Suponho que fique claro para aquele que nos escuta que havia dois níveis de ensinamento do Cristo. Um para as massas, chamado exotérico, um X, por meio de parábola, e outro esotérico, com S, interno, para os discípulos escolhidos e considerados qualificados. Não sou eu que estou inventando isso. Por favor, peguem a Bíblia na casa de vocês, consultem o capítulo 4 de São Marcos. E já aproveita, lê o capítulo inteiro e faz uma reciclagem. E vejam se eu estou exagerando. Não precisam confiar no Ricardo. Peguem aqui o volume 1, página 135. Reflitam sobre a carta do mestre, a carta número 20. Ele prossegue e diz: além disso, o conhecimento só pode ser comunicado gradualmente e alguns dos segredos mais elevados, se fossem expressados, mesmo a seus ouvidos bem preparados, poderiam soar a vocês como um palavrório insano, apesar de toda a sinceridade de sua atual convicção de que a confiança absoluta desafia a incompreensão. Esta é a causa verdadeira de nossa reserva. E é por isso que as pessoas se queixam tão frequentemente, com uma demonstração plausível de razão, de que nenhum conhecimento novo lhes é comunicado, apesar de terem estado se esforçando por ele 2, 3 ou mais anos. E aqueles que realmente desejam aprender devem abandonar tudo e vir até nós, em vez de pedir ou esperar que nós avancemos até eles. Mas como isso pode ser feito em seu mundo e sua atmosfera? Quer dizer, nós temos que mudar nosso padrão vibratório para que a iluminação possa vir de dentro. Será que esse item está claro? Que é sacrificado para o mestre baixar o nível da sua vibração ao nosso, para que ele possa nos instruir?
Também, noutra carta, é dito que se nós dermos um passo na direção do Mestre, ele dará 9 na nossa direção. Mas tem que começar por nós. E os motivos estão na página 135 do volume 1. Então, se esse curso aqui serve para alguma coisa, é para se compreender em que condições o discipulado é possível. Certo? Não sei se até aqui há alguma dúvida, senão eu sigo em frente. Um outro ponto que eu acho relevante e que todo membro da Sociedade Teosófica recebe, junto com seu diploma, pelo menos na Sociedade Teosófica no Brasil, é um exemplar do livro Princípios de Trabalho da Sociedade Teosófica. Não se recebe isso aqui por acaso, junto com o respectivo diploma. Deveria ser uma orientação de trabalho. Então, eu vou ler, se me permitirem, do capítulo número 1. E não precisa ler nem o livro inteiro. Leiam o capítulo 1, já me dou por satisfeito. De preferência, o primeiro e o último. É o que fazem, em geral, com as teses na universidade. Olhem o resumo e a conclusão e dão uma nota. Certo? Então, façam pelo menos isso, um esforço de reportagem, de ler o capítulo 1 e o capítulo 7, ok? Capítulo 1, o plano divino e a sociedade teosófica. Uma das ideias mais inspiradoras e iluminadoras que a filosofia oculta deu ao mundo moderno é aquela da operação de um grande plano por trás dos fenômenos aparentemente caóticos e sem propósito que estão eternamente ocorrendo nas diferentes partes do universo. Então, Deus tem um plano e esse plano é a evolução. Está lá nos pés do mestre. Seria, é claro, lindo a gente poder ler tudo, mas eu acho que não temos esse tempo. Então, eu vou para o âmago da questão. Página 16. A sociedade... Bom, vou até ler um parágrafo antes. Como os membros dessa hierarquia oculta constituem o governo interno do mundo, pergunto, tem a ver ou não com o curso que nós estamos fazendo? Dr. Time está falando sobre o nosso tema, a hierarquia oculta. Como os membros dessa hierarquia oculta constituem o governo interno do mundo e são responsáveis pela evolução ordenada de toda a vida neste planeta, eu acho que todo mundo deveria estudar pelo menos as páginas 16 e 17 do livro. Deles partem os vários movimentos que gradualmente vão mudando as condições do mundo de acordo com os requisitos do plano. Por eles são guiadas a ascensão e queda das civilizações. Eu vou dizer a vocês que uma das coisas contraditórias no meu coração foi ver o esplendor das pirâmides nessa viagem que 63 brasileiros, a maioria membros da sociedade, foram agora ao Egito. A gente vê as pirâmides, a grandeza do templo de Luxor, Karnak, Ísio, Philae, de Ramsés, de Nefertari. Olha,
o que sobrou da Biblioteca de Alexandria, uma pedra lá, umas, um, alguns, algumas colunas no chão, algumas escavações na rocha onde guardavam a biblioteca auxiliar, os papiros. Uma sensação, por um lado, de grandeza, e, por outro, um terrível vazio de que tudo aquilo desmoronou. Então, eu vou ler de novo. Diz aqui a ascensão e a queda das civilizações. Vocês acham que é só o ser humano que tem crescimento, decadência e morte? A sensação muito estranha de ver o tamanho daquela pirâmide e não ter sobrado nada vivo daquela cultura, a não ser o prédio. Vou ler de novo. Deles partem, da hierarquia oculta partem, dos mestres partem, os vários movimentos que gradualmente vão mudando as condições no mundo de acordo com os requisitos do plano. Por eles são guiadas a ascensão e a queda das civilizações, o desenvolvimento de raças e sub-raças. Recomendo o volume 3º da Doutrina Secreta. À medida que essas se sucedem uma após outra no palco do mundo e provém as múltiplas condições para a evolução da humanidade. O crescimento desses vários movimentos em diferentes partes do mundo e sua reunião para o conflito ou para a fusão harmônica vistos do exterior parecem ser produtos de mero acaso nas mudanças sociais e políticas, mas vistos com a visão interna, clarividente, este panorama que o tempo nos apresenta nada mais é do que o desdobramento do plano divino em nossa Terra. Terra dá maiúsculo, se refere ao planeta. Guiado e controlado por seus agentes invisíveis por trás do véu dos acontecimentos. A sociedade teosófica é um destes movimentos. Primeiro detalhe, não pretende ser o único. Nós não estamos aqui com a pretensão de ser o único movimento espiritual do planeta, que é inspirado pela grande fraternidade. Vamos nos colocar no nosso devido lugar. Mas o capítulo 1 demonstra que a sociedade teosófica tem um lugar dentro do plano divino. Está nos propondo uma reflexão de que lugar é esse e se nós estamos cumprindo esse Dharma, essa missão. Esse lugar está sendo eficazmente preenchido por nós no mundo. Repetindo, página 16. A Sociedade Teosófica é um destes movimentos lançado no mundo por alguns membros da Fraternidade Branca com um propósito definido. Não podemos pretender conhecer ou compreender qual é esse propósito em sua totalidade. Isso seria pretensão, hein? Sabe lá quantas finalidades tem. Mas, pelo que foi revelado, pelo que nos foi revelado, está claro que este movimento tem, no momento atual, pelo menos 3 funções bem definidas, ainda que não especificadas. E estas podem ser assim apresentadas. Letra A, o número 1. Dar à humanidade certas verdades mais profundas da vida que são necessárias para o próximo passo na evolução humana. Eu arriscaria dizer compreender o mecanismo da reencarnação, do karma, da evolução, senão nem o próprio sentido da expressão plano de evolução divino faz qualquer menção a significado.
Até para compreender o que é o plano divino, nós temos que estudar o que é karma, reencarnação, evolução. O que evolui? Número 2, instilar certos princípios diretivos universais nas mentes das pessoas em geral, tais como o da fraternidade. Atrocidades estão acontecendo todos os dias nos nossos jornais que só refletem o que está acontecendo em campo de batalha e outras barbaridades. E as pessoas, não sei como, conseguem defender um lado e simplesmente negar o outro. Mas a fraternidade é universal, o sofrimento está dos dois lados e a causa é a ignorância. De modo que se possa tornar factível o advento de uma ordem mundial melhor. Eu acho que isso aí é a tal Federação das Nações e o fim das guerras. Eu não quero cansar vocês com as profecias de Besan-Lippiter aqui no livro O Homem, de onde, como veio, para onde vai, porque eu repito tanto que daqui a pouco não querem mais me convidar para dar a palestra. Tá? Página 333 e sequência, certo? Acredito eu que será em 2029. Não sei se vou ter que voltar atrás quando chegar lá, mas é um trígono bonito de Júpiter, Plutão, Urano, que eu acho que justificaria com o Netuno insextil de Plutão e Urano, acho que justificaria uma mudança significativa, pelo menos o jeito que o céu está agora, que é um horror, vai ser uma luz. A gente já vai dar graças a Deus começar alguma coisa nova na direção disso. Então, vou para o número 3. Prover agentes no mundo exterior que compreendam o plano de modo geral, podendo assim conscientemente, vou ler de novo, sublinhe a palavra, conscientemente cooperar com os irmãos mais velhos, leia-se os mestres, no trabalho que eles estão executando para o melhoramento da raça humana. Então, se eu estou aqui, de repente, achando que os mestres têm que fazer uma intervenção, ou que está tudo errado, então eu não compreendi como é que a lei do karma coletivo está funcionando, e eles só podem dar dicas de como é que pode melhorar, mas o ser humano tem que evoluir. Como disse no filme do Ran, os mestres estão, os deuses estão chorando junto conosco, porque não conseguem evitar que nós nos destruamos a nós mesmos. Certo? Eles podem dar sugestões, falar em fraternidade, mas se as pessoas não compreendem a importância disso, o que eu posso dizer? Que o dinheiro que é gasto em armas sustentaria todos os problemas de saúde e educação. As armas são necessárias porque as pessoas não cumprem a lei e não respeitam o próximo. Então, como é que fica isso? Mas uma coisa é falar de revólver e fuzil e outra coisa é falar de bomba atômica. Se as pessoas não notam a diferença de armas de extermínio em massa, essas são caríssimas. Eu não vou entrar no detalhe, senão vai nos desviar do nosso foco. Mas vou ler de novo, isso sim, o item número 3, que é o tema do nosso curso. Prover agentes no mundo exterior que compreendam o plano de modo geral. Que plano é esse? O plano divino? Podendo, assim, conscientemente cooperar com os irmãos mais velhos, ou seja, ele quer arranjar discípulos no trabalho que eles estão executando para melhoramento da raça humana. Se isso aqui fosse uma empresa ou um hospital, seria abrir concurso para enfermeiros. Concurso dia tal. Quem se candidata?
Mas tem que ter conhecimento mínimo para se candidatar para ser enfermeiro, tá certo? Senão aquele hospital vai virar o caos. Deste modo, vemos que a fundação da Sociedade Teosófica é parte de um movimento definido para erguer um canto do véu, chamado véu de Ísis, né? Que até agora vinha ocultando da humanidade os mistérios mais profundos da vida e aqueles que possuem as chaves desses mistérios, ou seja, desde o afundamento de Atlântida, que esses assuntos foram, de certa forma, proibidos, porque lá cambiou a magia negra de um jeito tal, foi necessário silenciar com tudo. Se supõe que a humanidade tenha melhorado um pouquinho, é o que está na carta 45, que talvez consigam compreender, pelo menos intelectualmente, se não intuitivamente, está lá na carta. É outra que a gente pode estudar ao longo do curso, merece, tá? Para que a gente compreenda que os mestres estão apostando na humanidade, mas nós temos que responder ao chamado. O silêncio de 12 mil anos está sendo quebrado. Coisas secretas estão sendo reveladas para ver se a humanidade entende que há um plano divino e que precisa de agentes para jogar o jogo, porque eles não podem jogar. Provavelmente chegou o tempo de dar à humanidade uma oportunidade de cooperar diretamente com seus irmãos mais velhos, que, desconhecidos e não reconhecidos, têm por eras guiado a humanidade, educando-a e trazendo-a ao presente estágio da evolução. Agora tem uma frase que eu sublinhei no meu livro. Mas esta cooperação pode tornar-se uma realidade definida e uma força na direção do progresso somente quando as verdades da filosofia esotérica permearem o pensamento mundial e realizarem as mudanças fundamentais necessárias na vida e nos pontos de vista do homem médio. Quanto tempo vai levar para a teosofia chegar no homem médio e alterar a sua conduta? Vou fazer uma especulação. Estou apostando em 6 séculos. Por isso, eles vão fundar a Comunidade da Califórnia para a Sexta Raça Raiz no século 27 e estão investindo na sociedade teosófica desde o século 19. Ou seja, eles agiram com 8 séculos de antecedência. Nós nem sequer concluímos o segundo século da sociedade teosófica. Muito trabalho a ser feito. Quase tudo ainda por fazer. Completamos, na sexta-feira passada, 148 anos de tentativas. E dos 180 e tantos países da ONU, mais ou menos uns 60 foram aqueles onde se estabeleceu a sociedade teosófica. Não deu nem para 1/3. Tem países que a mensagem ricocheteia, não entra. E não cabe a mim mostrar a vocês o óbvio. É só olhar o globo ou o mapamundi e ver onde é que tem sede e onde é que nunca conseguiu entrar em 148 anos de tentativa. Não pensem que não foi feita a tentativa. Agora, então, que a internet está por toda parte, não dá nem para dizer que o pessoal não sabe ou nunca ouviu falar. Tá certo? No presente momento, no mundo,
A sociedade teosófica é um pequeno núcleo de tais homens que estão tentando compreender essas verdades e preparando-se consciente ou inconscientemente, depende quanto eles compreenderam, para esse trabalho em conjunto com seus irmãos mais velhos agora e no futuro. Assim que este núcleo cresça e maior influência da sociedade teosófica trouxer condições mais favoráveis ao mundo para a aceitação dessas verdades, pode-se esperar que os irmãos mais velhos darão uma direção mais direta nos assuntos no mundo, tornando-se assim possível para nós avançar mais rápida e facilmente que para a meta nós destinada. Se for verdade o que está escrito na Bíblia, e eu não sei, deixo a vocês chegarem a essa conclusão, numa das últimas tentativas de enviar um dos seres da grande fraternidade para dar uma instrução em Jerusalém, preferiram soltar Barrabás a ele. Vocês já viram esse filme? E aquele lugar acabou por assassinar um mestre e gerou um karma complicado que eu não vou tentar explicar para vocês, mas vocês podem ler no jornal. Passaram 2000 anos e o pessoal lá não se entende. Se nem Jesus conseguiu, bom, não está mais aqui quem falou. Vou adiante. Como é que pode se instilar o princípio da fraternidade universal? Estudando religiões comparadas, compreendendo a religião dos outros. Junto com filosofia e ciência para não criar dogmatismo, para estudar a lógica do ensinamento e verificar se coincide com as descobertas da ciência. Então, estudo de religião comparada, filosofia e ciência, é para ver se chegam pelo menos a um acordo intelectual. Mas se não houver uma vivência e uma compreensão e uma descoberta, uma investigação das leis inexplicadas da natureza e os poderes latentes do homem, eu acho que não vai sair do plano intelectual. Para esse último passo, a pessoa tem que adotar a conduta do ocultismo prático. Aí entra o caminho do discipulado. Assim, veremos que a sociedade teosófica não é exatamente como outras sociedades espalhadas pelo mundo afora, nas quais um grupo de pessoas se associam e trabalham em conjunto para atingir um objetivo definido. Aí, sei lá, se a TT gosta, de repente, de pegar um solzinho, ela se agrupa com o pessoal aí em Juiz de Fora e cria um clube com, de repente, uma piscina, faz um clube aí na esquina, vai aparecer um monte de gente, a TT vai ser eleita presidente do clube, uma guria bonita, simpática. Então, aí se faz uma instituição de interesse local. Mas não é isso que o mestre está falando. O mestre está falando que os mestres chamaram. O Dr. Time está interpretando as cartas dos mestres. Os mestres chamaram a humanidade para uma atividade que eles prepararam. Não é o meu clube, não é o clube da TT, não é o clube da Margarete, nem do Luiz. Eu vou fazer assim porque eu quero que seja assim. Não, está aqui, a receita do bolo está pronta. Eu não tenho que ficar aqui dizendo que eu quero assim, assado. Se é que eu quero cooperar com os mestres, aí é diferente.
Também por isso, já da sociedade derivaram não sei quantas instituições que o pessoal acha que já sabe, cria a sociedade dele. Eu vou criar a sociedade tal, aí o cara leu a doutrina secreta, aí já sabe, cria a sociedade tal qual, o outro recebe já a mensagem do mestre, não sei das quantas, já psicografa e ele não precisa mais da sociedade. Olha, a esoterice tomou conta por toda parte. Quem é que está interessado em estudar o que os mestres queriam que fosse feito? Essa é a pergunta desse curso. Porque o discípulo está aqui para fazer o que o mestre pede. Senão, ele não é discípulo. Ele já se auto-arrogou a posição de mestre. Ele se acha. Nós estamos aqui para ajudar o mestre na sua obra. Primeiro, nós temos que compreender o que o mestre quer que seja feito. Ou eu vou fazer do jeito que eu acho que é melhor. Na palestra, outro dia, um veio me dizer que Deus não consultou ele, mas que ele estava disposto a dar umas dicas para Deus para consertar o planeta. E que seria muito bom se Deus o ouvisse, porque tem muita coisa errada. Então, não sei se vocês entendem que assim não dá para começar. Como dizia Vivekananda, o mundo é perfeito, perfeito para atingir os seus fins. Qual é a finalidade do mundo? Levar o indivíduo ao autoconhecimento. Qual é o primeiro passo? Descobrir que ele não é o corpo. Por isso, nós temos nascimento, crescimento e morte. A morte faz parte da instrução. E é só na morte que a maioria das pessoas vai chegar a concluir que ela não é o corpo. E tem gente que depois da morte ainda fica preso à terra e não aceita que morreu, acha que ainda está vivo. Então, compreender que nós somos uma alma e não um corpo leva centenas de encarnações. Aqui não é exatamente uma colônia de férias. Isso aqui não é a Disneylândia. Deus não criou o mundo para que nós tenhamos prazer. É um vale de lágrimas. Isso é o primeiro ensinamento do Buda. A verdade do sofrimento. Por quê? Porque o corpo vai morrer. Porque é uma da instrução fundamental discernir entre o que dura e o que não dura. As pessoas estão muito iludidas, achando que a vida é qualquer outra coisa. E aí querem consertar o mundo e dar instruções para Deus. Não, olha, vamos tirar a morte, vamos fazer um grande parque de diversões, vamos expandir a Disneylândia. Mas não é esse o objetivo da vida, não. Vamos indagar qual é o objetivo da vida. Como outras sociedades, ela também tem um plano definido a fazer no mundo. Isso é o estudo e a disseminação de certas verdades concernentes aos profundos ou aos problemas mais profundos da vida, exatamente as questões que eu estava aqui propondo. Mas ela tem outra função muito mais importante, e esta é a de servir como um agente direto no trabalho dos irmãos mais velhos para a reforma e regeneração do mundo. Para isso, precisa de agentes. Agentes qualificados. Esta última função da sociedade teosófica é muito importante e deveria ser perfeitamente compreendida por todo membro que queira tomar parte ativa em seu trabalho. Pode haver alguns membros em nossa sociedade que prefiram pensar nela como uma associação para estudo e disseminação de ideias. Acham que isso aqui é mais uma universidade.
Não sei, vai lá para o FJF, talvez estudem melhor, de forma mais organizada os textos. Bom, fiz doutorado lá. Do ponto de vista intelectual, são muito eficazes, tá? Eles têm CAP 5, é um nível alto de estudo. É a sociedade teosófica mero estudo acadêmico? Vou ler de novo. Pode haver alguns membros em nossa sociedade que preferem pensar nela como uma mera associação para estudo e disseminação de certas ideias, que não aceitam esse ponto de vista de sua ligação com os irmãos mais velhos e que podem mesmo nem acreditar na existência de tais seres. Não há nenhuma obrigação de que os membros acreditem na existência dos mestres. Por quê? Que a sociedade teosófica está baseada no princípio da liberdade de pensamento. Isso está claro? As pessoas têm direito a ter os seus pontos de vista pessoais e elas podem ser membros muito úteis da sociedade. Temos tanta tarefa para fazer, isso talvez não seja o ponto mais importante. Mas a grande maioria de seus membros tem convicção definida, baseada em fatos bem comprovados, de que a sociedade teosófica não é um mero corpo acadêmico, mas um instrumento direto dos irmãos mais velhos, através do qual esperam realizar mudanças definidas no mundo com o conhecimento e a cooperação de seus membros. Então, vocês quiserem, podem continuar lendo. Não impeço ninguém de fazer isso. Pelo contrário, eu estou mais do que convencido de que uma palestra isolada mal consegue produzir o entusiasmo para as pessoas lerem um pouco mais. Mas se eu puder ajudar no alcance limitado da minha capacidade para esclarecer qualquer dúvida, ou se algum irmão quiser apresentar outra ideia que discorde, enfim, a sociedade teosófica, graças a Deus, é uma sociedade de liberdade de pensamento. Eu apenas li um trechinho das cartas dos mestres, não deu nem uma página, e outro, talvez 2 páginas do Dr. Time. Fiz nada de novo, tá certo? Me ofereço. Passo a palavra à irmã Tetê, que é a nossa salvadora em Juiz de Fora. Meu Deus, quanta expectativa! Lá, pobre, reles, mortal, TT. Você me fez lembrar o Adi Miguel João, quando Ah, ele grande dizia assim, lembrança. ele dizia, a sociedade teosófica é uma oportunidade para que nós aprendamos a nos profissionalizar na vida, É uma né? profissão divina. É professar a vontade dos mestres. Sim, e muito interessante porque ele dizia logo de início para quem estava ingressando, se você quiser aprender as diretrizes básicas da vida, estude teosofia, depois pratique-a. E é verdade, porque não basta estudar. Mas eu entendo também o seguinte, Ricardo, à medida que você vai estudando, vai compreendendo a mensagem da teosofia, automaticamente você vai transmutando-se e se autotransformando. É algo meio que por osmose. Se você compreende realmente a mensagem, a transformação é inerente. Com certeza. Por favor, Luiz. Bem, eu gostaria de fazer uma relação e perguntar se o entendimento foi correto. Porque no item 3, prover agentes no mundo exterior que compreendam o plano de modo geral, vai falando,
executando para melhoramento da raça humana. Admito que ali... Aí eu voltei no nosso A Vida Espiritual, né? E ela fala sobre evolução. O que é evolução? É, o resultado da evolução é trazer à existência consciente tipos de organismos cada vez mais elevados, seres vivos que estabeleçam relações progressivamente mais complexas com outros seres que os circundam. Então, essa relação dos livros entre o que é evolução e o que está escrito melhoria da raça humana. E a primeira é que a evolução é apenas a construção de organismos mais elevados e mais complexos que exprimem com cada vez mais perfeição a vida que é divina. Então, se pudesse depois tecer mais uma ligação sobre o que é evolução e formar uma raça melhor, um homem melhor, seria a primeira das perguntas, se o meu pudesse falar com a gente. Mas Claro. depois eu faço a segunda. Em primeiro lugar, a evolução é um desenvolvimento das potencialidades divinas do ser humano. Também se fala, na tradição antiga, em um desenrolar do plano, ou do plano divino, de evolução. Alguns chamam desenrolar do destino. É uma expressão persa, de onde vinham os grandes tapetes, que o desenho já estava feito, a gente só desenrola. Então, desenvolver, evoluir, há tudo subentendido de que já existe uma luz lá dentro que tem que ser trazida para fora. Já existe um desenho que está feito, mas tem que ser exposto, revelado, remover o véu de Ísis. Quer dizer, tem uma série de expressões. Nós não vamos criar Deus, nem consertar o mundo, como pretendem alguns. Nós vamos revelar o que está oculto. Entendi. Tá certo? Então, mas se nós tivéssemos que criar Deus, nós estaríamos perdidos. Se nós tivéssemos que criar uma alma imortal, nós estaríamos perdidos. Entendi. Nós estamos tornando possível a manifestação de Deus que já está em nós. Deus é onipresente, isso é por definição. Então, se ele não for onipresente, ele não existe. Agora, se ele é onipresente, ele tem que estar dentro de nós, porque nós somos parte dessa criação. Se está dentro de nós, deve ter um jeito de descobrir isso. Entendi. Veja que a palavra, de novo, é descobrir, é algo que está coberto. Desenvolver. Então, a gente sempre volta para a mesma questão. Sócrates dizia que a verdade já estava em nós. Não é uma coisa para se fazer, para se criar, não é um argumento que eu vou criar. Não, é uma descoberta, é uma revelação interior. Vós sois deuses. Isso. Outra pergunta, se permitir. João 10:34, por favor. A segunda é mais uma correlação para saber se há essa relação. Autossacrifício, página 22 da Vida Espiritual de Annie Besant. E quando o senhor fez aquela menção à civilização egípcia, de todo o seu esplendor, que agora só existem ruínas, e ela fala precisamente, precisamos estar preparados para trabalhar por algo, construí-lo, mantê-lo, fazê-lo crescer, prosperar, e no fim, tudo ruir e tornar-se pó, mantendo-nos sempre em estado de contentamento. Caso não consigamos, é porque estamos trabalhando para nós mesmos e não como parte integrante da atividade divina.
É lícito, então, supor que aquela civilização cumpriu seu papel no plano divino e, por isso, Se eu entendi bem as vidas de Alcione, Bezang e Peter, tu acabaste de ouvir numa nova encarnação a expressão do faraó Meremptah, filho de Ramsés II e neto de Sete I. Se eu entendi bem o que está escrito nesses livros, Sete I era o Mahashoam, Ramsés II era o mestre Mória e Meremptah era Anibesa. Eles construíram uma civilização e Narmer, que era o primeiro da primeira dinastia, também chamado Menés, era o Manu. Isso está na nossa literatura. É verdade? Não é? Não sei. Eu não sou clarividente, mas se vocês forem ver a sucessão das vidas nas vidas de Alcione, ou Altione, como eu acho que é mais correto, são umas 30 vidas. Depois tem as vidas de Orion, são mais 22. Vocês cruzam a informação, Littleton não entrega isso tão fácil, hein? Vão ter que estudar um pouquinho, porque tem um nome de estrela para cada um, vocês vão ter que achar a época, a sucessão, o que significa. Por quê? Porque se ele revelasse isso naquela época, iriam apedrejá-lo ou ridicularizá-lo. Então, isso é conhecimento esotérico. Mas dá para entender que esses seres foram construindo a sua libertação progressiva, que Ramsés II foi o primeiro faraó e o primeiro rei, ou que o nome que vocês queiram dar, na história da humanidade que se tenha registro documental, a fazer um acordo de paz com o outro povo lá, os Ixos e sei lá, e por causa disso eles passaram a respeitar fronteiras e não se destruir como vinham fazendo há séculos. Então aquilo foi uma novidade. Olha, ganha uma batalha e o outro fica, né, magoado, aí ele organiza um novo exército, e aí derruba, e aí dá revanche. Assim era o forte lá de Santa Fé, lá perto de Bagé. Cada semana tinha outra bandeira. Uma hora era a bandeira brasileira, outra hora era a bandeira uruguaia. Porque isso que a gente nasce no Rio Grande do Sul já sabe falar espanhol, porque, né, cada vez mudava o governo, mudava a língua. Quem nasce lá no norte do país nem sabe direito. Bom, se bem que agora o pessoal está entrando por Roraima também. Mas o contato com a fronteira tem que ser um respeito mútuo. E o primeiro a fazer isso foi Ramsés II. A história diz que ele venceu os adversários e os adversários dizem que venceram ele, mas na verdade fizeram um acordo. Não houve uma mútua destruição. Isso é o início de uma civilização. Não sei, eu lanço essas ideias para a gente refletir, certo? Mas então, isso tem quantos milênios que eles estão evoluindo para chegar agora ao estágio de ter resgatado seus karmas pelo meio da paz que eles mesmos acabaram criando. Não sei se o exemplo foi bom, mas está na literatura. foi sim. Muito obrigado. Por favor, Carlos Henrique. Vou botar aqui o microfone. Boa noite, Ricardo. Boa noite, TT. Boa noite, todo mundo. Olha só, Ricardo, me tira uma dúvida. Tenho duas perguntas para você. Primeiro é a seguinte: eu ainda estou aprendendo as coisas, estou muito ainda cru, digamos assim, né? No conhecimento da teosofia. Pelo que eu entendi,
existem as raças, né? E vamos supor, eu não sei qual a nossa raça, qual é? A quinta? A quarta? A nossa é a quinta, a Atlante foi a É, quarta. exato. Então, agora, existe uma interseção de raças. Por exemplo, tem homens que pertencem à raça. Nós estamos na quarta, nós estamos na quarta, não é isso? Não, a quinta. Quinta. Mas Nós não estamos na tem quinta. ninguém, não tem ninguém atualmente que seja de outra. Tem uma interpenetração de influências Sim. e predisposições. Mas na Ah, quinta raça se tem 5 sentidos. Na quarta raça só se tinha 4. Na terceira raça só se tinha 3. Então, são todo as mundo é uma sub-raças? quinta raça, Mas tá? são as sub-raças? Não. Não, aí é outro assunto. É outro assunto. São subdivisões, e aí elas têm mudança de tônica de uma subraça para outra. As almas têm que ir trocando de raça e subraça para desenvolver todas as qualidades. Esse é o plano divino. Ora eu nasço aqui, ora eu nasço lá, porque eu Vai preciso dessa. alternando. Então vamos tentar imaginar o que a gente aprende encarnando no Brasil. No mínimo, muita tolerância. E aqui Resiliência. tudo acontece e a gente ainda agradece. É verdade. E outra coisa que eu queria saber é o seguinte: você de vez em quando cita nas suas palestras e tal, que em 2700, por volta de 2700, né, que nós teríamos na Califórnia alguma coisa acontecendo em relação É ao a ciclo sexta evolutivo. raça raiz. Eu acho que a teosofia, de modo geral, foi escrita no século XIX, entre outros motivos que já foram mencionados hoje, mas entre outros motivos, para criar agentes para poder ocupar os corpos da sexta raça. Que tem uma preparação aí de uns 800 anos, é isso? Mais ou menos? Isso, Já isso. está perdendo, já está perdendo, né? A, 800 anos. Então, a tudo é coisa é muito macro. organizada, ela não é feita no fim de semana. Nós estamos aqui nos candidatando para o concurso. Nós vamos ingressar lá ou não? Por quê? Porque o mestre precisa criar um novo padrão vibratório. E aí as Tem que pessoas têm que preparar o se terreno, preparar. né? Tem que se Tem que preparar preparar o terreno. antes. Tem que se preparar antes. Mas não pode haver, de repente, uma terceira guerra mundial e acabar com tudo e cortar completamente esse plano no Bom, meio, tipo assim. E agora? o pessoal fez tanta besteira lá na Atlântida que tiveram que afundar um continente. Pois Mas é. não acabou com tudo. Ah, sim, sim, sim. Tem um retrocesso aí de uns 10 mil anos. Só isso. É brincadeirinha. Acho que a Para eles dificuldade das isso pessoas. não é nada. Verdade, eu sei. É isso que eu penso muito, porque a gente pensa muito pequeno. E toda É, essa conjectura, todo esse conhecimento que vem da. Um dia desse eu estava vendo, né, o dia de Brahma. Nossa, a noite de Brahma é 1 bilhão, não sei quantos bilhões. Então, eu acho que nós pensamos muito pequeno. Uma vez você falou que as pessoas querem, tem certas religiões, tradições, que querem que na outra vida já está tudo superado. O cara nasceu aqui, resolveu o problema todo, na outra encarnação já está tudo bem. Não é bem por aí que a banda toca. Eu acho que mas é muito mais forte do que eu penso, porque é uma relação muito macro, não é uma coisa pequena, né? As coisas acontecem em 25, 50 mil anos, meu Deus do céu. Então a gente, nessa pressa nossa aqui para acelerar as coisas, mas é difícil, é olha, eu difícil. acho, vou te dar a minha opinião, já que tu me perguntaste. Isso não está nos livros. Para mim, se tivesse que ter ocorrido uma terceira guerra mundial em nível atômico, ela Já teria que tinha, ter ocorrido com Plutão em Escorpião. Isso quer dizer de 1982 até 1990, 91, 92, tá? Se eu não me engano, na 93 já ah, por aí muda de novo o signo, com certeza em 95. Então, era quando Plutão estava no seu domínio. Agora, de fato,
Bom, naquela época terminou a Guerra Fria, não sei se tu lembra. Parecia que o assunto estava mais ou menos resolvido. 91 por aí Mas acabou a Rússia, acabou a União Soviética, né? isso. O primeiro foi o muro e depois a União Foi. Soviética. Então parecia que a Guerra Fria tinha acabado. Agora, vocês sabem, as coisas não ficam bem resolvidas, deixam resquícios. Então, quando o Plutão entrou em Capricórnio, essas coisas parece que acordaram de novo. Logo no meu signo, Primeiro, primeiro Capricórnio. foi o Plutão em Sagitário, que acordou a intolerância religiosa. Então, o que aconteceu? 11 de setembro. Teve um presidente, que eu não vou citar o nome, mas vocês sabem, que declarou que tinha que fazer uma cruzada para libertar o mundo daquilo. No momento que ele usou a palavra cruzada, ele não podia ter usado uma palavra mais infeliz para acordar problemas não resolvidos desde a Idade Média. Verdade. Uma infelicidade brutal. Total. E de lá para cá, todos esses problemas estão reverberando. O Plutão está em Capricórnio e vai entrar em Aquário em 20 de janeiro de 2024. Vai entrar em Aquário. 24? Ah, 24. pensava que era 29. Você fala muito de 29 é o trígono. Mas eu acho que o pior da crise se resolve até janeiro. Tá? Por quê? Porque agora é que vai entrar realmente a energia da mudança. Toda vez que há uma mudança vibratória, na zona de transição, a caldeira ferve. Ela entrou no ano passado, retrogradou, agora vem de novo. Eu espero que agora comece a tomar jeito. Mas O eu mundo não está sempre sinto em guerra, né, clima. Ricardo? O mundo Como? está sempre em guerra. O mundo está Não sempre é em uma guerra. novidade. A Não é questão é se vão novidade. usar arma atômica ou não. Hoje, por exemplo, são 5 guerras acontecendo no mundo, embora as pessoas só se Algumas já reportem. deixaram, não se fala mais na Ucrânia. Está morrendo gente adoidado, mas Não, e sabe, agora o tem foco mais da 3. mídia é Gaza. Daqui a pouco É, vai ser não sei aonde. E a gente mas vai tem o atrás da Iêmen, notícia. tem o Sudão. Pois Lá é. na África tem umas coisas acontecendo há um tempão. No total são 5 guerras. A É, questão é o uso da arma nuclear. Isso é uma questão da era de Aquários. E é isso que vai levar ao fim das guerras. Porque não é mais uma guerra heróica, não é mais a coragem do lutador. Isso foi exatamente o fim, inclusive, dos samurais lá. Se dependesse dos samurais, estavam em guerra até hoje. Mas a bomba acabou com tudo. A questão é essa: nós vamos ou não conseguir criar um mundo sem guerra? Eu não vou dizer que não haja irregularidade policial, problema na justiça, enfim. Mas será que nós ainda temos espaço no século XXI para essas duas, por exemplo, que estão acontecendo? Por que, de repente, não se aceita mais a guerra da Ucrânia ou a faixa de Gaza, quando isso já vem acontecendo com pequenas variações há séculos? eu li recentemente uma coisa que eu fiquei abismado. Nós estamos focados aí na questão da guerra lá no Oriente Médio. Parece que Israel perdeu 1.500 pessoas, mais ou menos. Não vou precisar aqui porque eu não quero errar nessa questão. E os palestinos perderam 10 vezes isso, mais ou menos de 1.500, 15 mil pessoas. Tudo bem. No Brasil, 47.500 pessoas morrem por ano. Quer dizer, nós temos mais do que uma guerra no Oriente Médio. Morrem por ano de crime, de assassinatos, de coisas desse gênero. Então, é uma Mas não é relatividade aí, notícia, né? a Não menos é notícia. notícia. Caiu no lugar comum. Tem essas Morrem coisas. 40 mil crianças de fome por dia no mundo. Por dia. Não é notícia. É verdade. Aliás, a ONU diz por problemas derivados da subnutrição no mundo em desenvolvimento. Se gasta US$ 1 milhão em armas por minuto no mundo e não é notícia. É verdade. Nós convivemos com essas coisas como se fossem muito naturais. Banalizou. Analisou, é isso. Mas o fato de que a opinião pública não está mais aceitando
as guerras. Por quê? Porque não se respeitaram as fronteiras que estão estabelecidas há décadas. Fronteiras que foram estabelecidas exatamente no ano de 1991, 93, por aí, que agora estouraram na Ucrânia, ou pouco depois em Gaza. Nós não aceitamos mais, essa é a verdade. E essas fronteiras sejam mexidas. Agora, Ricardo, essas guerras, quando eu vejo assim, esses problemas de catástrofe no mundo, ou de guerras, eu fico pensando sempre assim, se está tudo sob o controle de Deus, se está tudo sob o controle de Deus, às vezes fico imaginando assim, Deus, será que, por exemplo, essas pessoas que estão passando, foram assassinadas lá na Ucrânia, no início da guerra, durante a guerra, os soldados, de repente, eles vieram já com essa coisa pré-existencial, de repente eram nazistas, lá na guerra da Segunda Guerra, e agora vieram reparar. Eu sempre fico pensando que existe uma causa que a gente não tem conhecimento, nem dá para ter, mas que tem algum motivo. Uma vez eu fiquei sabendo, naquele edifício Joelma, você deve lembrar disso, pegou fogo. Me disseram que lá em cima, um vidente viu as pessoas querendo se jogar e tudo, ele viu que disse que eram nazistas, de encarnação passada eram nazistas. Então, assim, tem coisas, tem mistérios que a gente não consegue decifrar. E a gente sofre, porque hoje a televisão traz. Antigamente as pessoas iam para as arenas ver a morte lá, os caras lá jogando futebol com a cabeça de um cristão. Hoje em dia Meu a guerra está na querido, e sua se eu sala te de estar. perguntar o que é o MMA? Nós estamos com os gladiadores de novo. Tem volta e meia morre um. Uhum, A é pergunta é: verdade, quanto o ser humano realmente evoluiu de Roma para cá? é complicado. Por isso tem que pensar macro, porque essa discussão de árabes e judeus vem lá de Cristo, ou de antes, e passou 2000 anos e nada rolou. 2000 Agora tu anos. está pensando na real questão. Tem que pensar macro. Pensar É, micro, não consegue entender o processo. É isso. não Mas vai. obrigado aí pelas ajudas, pela colaboração. Prazer que teve aqui. Ricardo, meu querido, nós agradecemos a presença, agradecemos ao nosso irmão Luiz Henrique com as perguntas, ao Carlos também, e vamos ter que encerrar, porque nós estamos colidindo no horário com a sessão nacional, que está entrando agora numa live. Nós convidamos a todos para participarem conosco na próxima quarta-feira, dia 29, onde nós daremos seguimento a esse trabalho que estamos realizando com a contribuição de vocês, que nos está permitindo esse evento, e com a contribuição valiosa do nosso irmão Ricardo. Então, nós vamos fechar agora com uma prece que eu vou requerer a presença do Ricardo para poder fechá-la. É, por favor, vamos compreender o que sempre ensinou Platão. A responsabilidade é de quem escolhe. Deus está inocente nisso. Vamos ver que isso é karma coletivo da humanidade e temos que purificá-lo. Depende da purificação de cada um de nós. Vamos meditar pela paz e pela unidade. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes,
que todos os seres sejam ditosos. Paz a todos os seres. Namastê. Gratidão, Ricardo.